Olá, com alegria estou junto com vocês nessa Semana da Unidade. Uma semana muito mais importante do que a gente faz ideia. Nessa semana nós estamos nos dedicando a um tema muito importante para a comunidade, que é nós somos uma nova família. Moisés fala nos estatutos que nós somos uma nova família, né? Uma família diferente, uma família feita por Deus, por várias razões. A primeira delas é que numa família normal, a gente recebe do pai e da mãe o irmão biológico. E desde que ele é pequenininho, nós somos educados da mesma maneira. Nós temos os mesmos valores, os mesmos pais, os mesmos objetivos, as mesmas brincadeiras. E nós vamos criando comunhão entre nós, fraternidade, amor. E numa nova família, quem escolhe os irmãos para nós é Deus. Esses irmãos têm pais e mães diferentes, educação diferente, cultura diferente, um background diferente, nunca brincamos juntos, nunca passamos anos juntos, não crescemos juntos. São irmãos que nos foram dados por Deus, que nos foram confiados por Deus. Esses irmãos são os nossos irmãos de célula, os nossos irmãos de casa comunitária, que são mais irmãos do que os outros. No sentido de que, em Cristo, nós temos uma unidade espiritual que ultrapassa a unidade que pode haver entre irmãos biológicos. Nós temos casos como, por exemplo, de São Bento e Santa Escolástica, eram irmãos de sangue, mas eram muito mais irmãos espirituais. São Bento, como você sabe, né, é o fundador dos beneditinos, e Santa Escolástica era também uma monja, né, de um ramo beneditino. E os dois se entendiam muito melhor espiritualmente do que em nível biológico. Então o Senhor nos chama, quando Ele nos dá uma família espiritual, Ele nos chama a uma grande aventura de amor, a um nível de amor mais alto, mais perfeito, mais profundo, que supõe o amor humano, mas não para nos nossos gostos, nas nossas preferências, nas nossas escolhas. Enfim, Deus escolhe uma família para nós. Deus nos dá uma nova família. Ele é o artífice dessa família. Ele é o educador dessa família. Foi Ele que deu o carisma. E o que vai haver em comum entre essa nova família é exatamente o mesmo carisma, o mesmo evangelho, o mesmo amor a Deus, a mesma maneira de amar um ao outro. Essa nova família, ela foi sonhada desde 77, 78, e cada vez mais intensamente sonhada e mais intensamente conversada pelo Moisés, quando ele ia lá em casa, quando ele se reunia com os primeiros. O sonho era sempre termos uma nova família, uma família diferente, uma família espiritual, onde houvesse a comunhão em torno do Senhor e onde não houvesse nenhum necessitado no meio de nós. E esse sonho do Moisés não foi porque ele não tinha uma família biológica boa, pelo contrário, nós todos conhecemos a família biológica do Moisés, são nossos irmãos e são pessoas maravilhosas, uma família unida, uma família boa, uma família que se ama. Mas Deus nos chama a algo maior, a algo superior.
sem abandonar a família biológica, nós somos chamados a uma nova família, como aquela família de Atos dos Apóstolos, onde todos tinham tudo em comum, partilhavam o pão, né, a alimentação com alegria, onde todos partilhavam a palavra e a Eucaristia com alegria, e onde ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que tinha, mas pelo contrário, colocava tudo aos pés dos apóstolos, tudo, 100%, para que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Para que essa nova família funcione muito bem, nós temos várias assessorias servindo a cada um de nós. A assessoria de formação serve a essa nova família através dos processos de formação, formador pessoal, formador comunitário, o conteúdo, os vídeos, o itinerário espiritual. A assessoria missionária cuida de cada irmão em particular no mundo inteiro. A assessoria, é assistência de formação e assistência missionária. E a assessoria, por exemplo, o economato, cuida para que os irmãos tenham como evangelizar e tenham como viver. E a assessoria comunitária é aquela que mais especificamente cuida das necessidades dos irmãos nessa nova família. Vejam só, são 5 setores voltados para nos ajudar a ser uma nova família. Isso mostra como ser uma nova família é importantíssimo para nós. E, para contar um pouco a história da assessoria comunitária, eu vou voltar para 1996. No Natal de 95, Deus fez uma pergunta a Moisés. Naquela época, todos éramos chamados a dar o dízimo. E a pergunta para o Moisés foi a seguinte, de Deus para Moisés. O meu povo me dá 10%. E os consagrados? O que devem partilhar os consagrados? O meu povo partilha o dízimo. O meu povo partilha os 10%. Mas e os consagrados? O que devem partilhar os consagrados? Essa pergunta caiu sobre o coração de Moisés como um raio. Ele partilhou com algumas pessoas o seu impacto e em abril de 96, portanto cerca de 5 meses depois, ele reuniu toda a comunidade, que era uma multidão de entre 200 e 300 pessoas. E nós nos reunimos como Assembleia Geral, a primeira Assembleia Geral, como se chamava, né? Na época, e se chama ainda hoje, é quando toda a comunidade se reúne para discernir alguma coisa. E os nossos estatutos nos ensinam que quando uma Assembleia Geral se reúne, ela é soberana. A Assembleia Geral está acima do Conselho, está acima do moderador geral, está acima do fundador, está muito acima da cofundadora. Então, é o órgão de decisão mais alto. O que a Assembleia Geral discerne torna-se norma.
Ninguém pode mudar, somente outra Assembleia Geral. Então, nós nos reunimos em abril de 96, no auditório do Colégio Santo Inácio. E o Moisés, então, colocou qual era a questão. Por que nós estávamos reunidos como a primeira Assembleia Geral da comunidade? E ele, então, contou a história do Natal, a pergunta que Deus havia feito no Natal, e nos pediu que nós discerníssemos qual era a resposta que nós íamos dar a Deus. Aí você pode imaginar, foram, sei lá quantas sugestões. Uns sugeriram mais 10%, outros mais 2%, outros mais 3%, outros mais 4%, enfim, todo tipo de conta, de cálculo, de raciocínio, de argumento. E nós ficamos assim, discutindo o assunto desde de manhã até mais ou menos 3 horas da tarde. E aí o Moisés disse, olha, nós não estamos chegando a uma conclusão. A única conclusão a que nós estamos chegando é que um consagrado, como um sinal da sua entrega, ele precisa partilhar mais do que o cristão comum. Nisso nós todos estávamos de acordo, inclusive por causa da pergunta de Deus. Deus não havia de perguntar um negócio desse se ele não quisesse uma resposta positiva. Então, Moisés disse, bom, vocês vão rezar por mim e eu vou abrir a palavra pedindo a Jesus que nos dê uma resposta numérica, objetiva. Foi então que nós rezamos por ele e Deus nos deu a multiplicação dos pães. Aquele menino que deu tudo o que ele tinha. E deu 5 pães e 2 peixinhos. Para nós ficou imediatamente óbvio que Jesus se referia aos 5 pães, devido à ligação que essa passagem tem com a Eucaristia. É o pão eucarístico que a nova família partilha, o próprio Senhor partilhado entre nós. Então, nós fechamos naquele dia que o que nós consagrados daríamos a mais do que as pessoas não consagradas seria os 5%. Na medida que o tempo passou, essa destinação dos 5% ficou a cargo da secretaria comunitária de cada missão e da assessoria comunitária, que é quem, vamos dizer assim, cuida para que não haja necessitados nessa nova família. Esses 5% hoje são destinados a 2 coisas principais. Primeiramente, ao fundo dos pobres. Esse dinheiro é destinado aos pobres materiais que nos cercam. Por exemplo, os seus 5% ajuda a missão de Madagascar. Você sabia disso? Em Madagascar, nós ensinamos ofícios, né? Corte e costura, bordado, culinária, né? Porque, em geral, as pessoas em Madagascar não têm ofícios. Nós ensinamos, inclusive, a plantar arroz e colhemos com eles. Nós também ajudamos em Madagascar famílias que sem a nossa ajuda não teriam como viver, morreriam. Nós educamos crianças em Madagascar e adultos também, ensinamos a ler, a escrever. A missão de Madagascar, ela é praticamente 100% sustentada pelo Fundo dos Pobres.
E outras missões, por exemplo, a missão de Chaves. A missão de Chaves, nós viajamos constantemente nas ilhas de Marajó. Nós precisamos, portanto, pegar barcos, nos deslocar. Lá nós também ajudamos no hospital, ajudamos na paróquia e ajudamos famílias necessitadas. Nós fazemos todo um trabalho de socorro aos pobres em Chaves. A mesma coisa provavelmente vai acontecer em Moçambique. Nós, com certeza, teríamos que fazer, né, nesse país da África, muito pobre, nós teremos com certeza que ajudar com o Fundo dos Pobres. Esse Fundo dos Pobres também, ele é utilizado para um grande projeto, que eu não posso falar para você agora, mas que, se Deus quiser, nos próximos meses ou anos, esse grande projeto, esse grande sinal de socorro aos pobres estará pronto. Então, 5% que você dá serve para o sustento dos pobres, para a ajuda aos pobres que nós socorremos, as missões. E outra parte dos seus 5% vai para o Fundo dos Necessitados. O que é isto? Para socorrer as pessoas da aliança que têm necessidades pontuais em nível, ou mesmo durante um período mais longo, em nível de saúde, de alimentação, de moradia, devido ao desemprego, devido a doenças, devido a, sei lá, uma intempérie, qualquer uma tempestade que acabe com a casa da pessoa, etc. Então, os teus irmãos da aliança e você mesmo podem e devem recorrer na secretaria comunitária ao Fundo dos Necessitados. Você fala com o seu formador leva o seu caso para o Fundo dos Necessitados. E se ele não levar, ele poderá estar sendo omisso. Veja bem, às vezes na célula, nós damos um vale-transporte para pessoas que não teriam como se deslocar para ir à célula. E ficamos mortos de satisfeito, achando que estamos fazendo uma coisa muito grande. Claro, você está dando uma ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas como é que está a casa daquele irmão? Como é que está a despensa daquele irmão? Como é que está a saúde daquele irmão? E dos familiares daquele irmão? Você entende? Esse Fundo dos Necessitados existe para a aliança. Outro dia eu soube de um caso de uma pessoa que estava passando fome e sem ter onde dormir. Uma pessoa da aliança. E essa pessoa simplesmente falou para o formador sabia, mas não fez nada. Como se fosse impossível fazer alguma coisa. Quando nós soubemos disso, aí nós que não deveríamos, esse papel não é nosso, né? Esse papel é do formador, mas nós tivemos que acionar a secretaria comunitária para a secretaria comunitária encontrar um lugar para essa pessoa dormir e ajudar essa pessoa a comer. Então, não tenha vergonha de falar para o seu formador. E o formador, por favor, quando souber de alguma coisa assim, um formador comunitário, por favor, recorra à secretaria comunitária e você vai ver que a ajuda chegará. Muita gente diz assim, vai ter um monte de gente se aproveitando. Vai não, gente, vai não. Nós somos uma família nova. Primeiro, há todo um discernimento. Segundo,
Com as coisas sagradas não se brinca. E uma nova família, para nós, é uma coisa sagrada. Daí a importância de nós darmos os 15%. E daí a importância de nós nos deixarmos tocar e questionar pela necessidade dos nossos irmãos. Sejam os pobres, sejam os irmãos de célula, de comunidade, ali do lado. Eu vou pedir a Andresa que ela coloque no vídeo será que é possível, Andresa? Uma foto, só uma foto. Vou pedir a Andresa que coloque uma foto que eu acabei de receber no meu celular. Eu acho que ela vai nos ajudar. Nós, às vezes, não sabemos como ajudar os pobres. E esquecemos que os 5% estão aí para ajudar os pobres. Às vezes, nós não sabemos como ajudar os nossos irmãos de comunidade. E, às vezes, nós não sabemos como pedir ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda ao seu formador. O Fundo dos Necessitados existe para que não haja nenhum necessitado no meio de nós. Seja remédio, seja internação, seja comida, seja transporte, seja a sua casa, sei lá qual é a necessidade que você tem. Eu queria te convidar para abrir comigo a primeira epístola de São João, no capítulo 3. 1 de João 3. Versículo 14. 1 de João 3, versículo 14. São João diz assim, muito forte, como dizem os jovens hoje, né? Muito forte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, nós sabemos que passamos da condenação para a salvação, nós sabemos que nós passamos do pecado para a graça, porque amamos os irmãos. O sinal é esse. O sinal de que nós passamos da morte para a vida, da condenação para a salvação, não é um tal. Nem 500 cruzes penduradas no pescoço. Nem cruz no brinco, cruz no anel, cruz na testa. Não. Saia comprida, coisa esquisita. Não, não. O sinal de que nós passamos da condenação para a salvação é amarmos os irmãos. São João continua. Aquele que não ama permanece na morte. Simples assim. Quem não ama permanece no inferno. Quem não ama permanece na condenação. Quem não ama permanece separado de Deus. Todo aquele que não ama seu irmão é homicida. A tradução traz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Porém, nós sabemos, desde lá dos evangelhos, quando Jesus diz: quem não odeia seu pai e sua mãe, se lembra? Esse verbo odiar, na antiguidade, né, para os judeus, é não amar. Um pouco diferente do que nós temos hoje. Então, quando Jesus fala, todo aquele que não odeia pai e mãe, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer na nossa linguagem hoje é, todo aquele que não me ama mais do que o seu pai e sua mãe. Para ser literal, todo aquele que não me ama mais do que não ama seu pai e sua mãe. Que fica mais complicado ainda, mas eu estou querendo dar a tradução literal para você. Então, é todo aquele que não ama
o seu irmão é homicida, ou seja, mata o seu irmão. Mata. Sem os seus 5%, muitas pessoas de Madagascar podem morrer. Porque lá não tem remédio. Onde nós moramos, em Antsiranana, não tem remédio, não tem médico. Lá em Chaves também não tem remédio. Moçambique provavelmente também não terá remédio. E outras missões, não é? Que não vou ficar citando aqui, esses são os casos assim, mais emblemáticos. Quando a gente não dá os 5%, nós não temos como dar, literalmente, vida a muitas crianças de Madagascar. Ou a muitos idosos de Madagascar. Ou a muitas donas de casa, ou a muitas parturientes de Madagascar. Nós não temos como socorrer. E ser homicida aqui não é uma figura de linguagem. Se torna uma coisa real. Como o rico Epulão, né? Epulão, como você sabe, quer dizer ganancioso, avarento, que ficava colocando a confiança no dinheiro, que não abria mão para ajudar o pobre Lázaro que estava na sua porta. Ele passava todo dia para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas ele não via o Lázaro, até que o Lázaro morreu. Esse rico Epulão é um homicida. Ele matou Lázaro de fome, de doença. Ele foi indiferente a Lázaro. E a cena seguinte do Evangelho, que você sabe de cor, já é Lázaro no céu, com Abraão, e o rico Epulão no inferno, pedindo pelo menos que o Lázaro molhe o dedo numa gota d'água e dê para ele, porque ele não aguenta mais tanto sofrimento, tanta sede. E pede para o Lázaro voltar para avisar para os irmãos dele que não sejam tão epulões, tão gananciosos, tão avarentos, tão confiantes no dinheiro como ele. Mas aí Jesus diz, não é? Abraão diz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Enquanto você estava viva, ele estava lá na sua porta, morrendo, à míngua. Comia migalhas da tua mesa. Os cachorros lambiam a sua ferida e você não ligou. O tempo para você ligar para o seu irmão, para lá, é o tempo que você está vivendo, é hoje, não é amanhã. Os 5% para ajudar os pobres e para ajudar os necessitados é hoje, não é no próximo mês, é hoje. Lázaro pode morrer hoje. Todo aquele que odeia o seu irmão, que não ama o seu irmão, é homicida. E sabeis, continua São João, que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nenhum homicida tem a vida eterna, ponto. Acabou-se. Claro, pode se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, refazer o mal, mas a vida do que ele matou, ele não tem como dar novamente. Continua São João. Nisso conhecemos o amor, com A maiúsculo, né? O amor de Deus. Nisso conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. Ele não nos desprezou para que nós morrêssemos no pecado, no engano, sem conhecer o Pai e sem ter direito à vida eterna. Ele deu a vida para que nós vivêssemos. E nós somos chamados à mesma coisa. Mas às vezes nós temos dificuldade de dar coisas para que o outro viva. Você entende? Nós somos chamados a dar a vida para que o outro viva.
mas nós temos dificuldade de dar 5% a mais para que o outro viva. Eu acho que é ignorância, sabia? Eu acho que é porque a gente não sabe direito qual é a finalidade dos 5%. São João continua. Ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Vamos tentar explicar. Essa é uma das frases mais duras da Bíblia que eu conheço, assim, das cartas, com certeza, para mim é a mais dura. Veja bem, se alguém possuindo os bens deste mundo, São João deixa claro que são os bens deste mundo. Quando nós estudamos as aparições de Fátima, tem uma cena muito interessante que a gente às vezes não presta atenção. Numa das aparições, uma senhora entrega a Lúcia um vidro de perfume caríssimo. E diz a Lúcia que dê o vidro de perfume a Nossa Senhora. Aí, lá pelas tantas na aparição, a Lúcia apresenta o vidro de perfume a Nossa Senhora e diz: olha, a dona fulana mandou eu te oferecer esse vidro de perfume. E a resposta de Nossa Senhora foi fantástica. Isto não me serve de nada no céu. Vou repetir. Este perfume, caro, raro, nesse vidro maravilhoso, no céu não me serve de nada. E Nossa Senhora não aceitou o perfume. No céu vão nos servir os bens celestes, não os bens deste mundo, como diz São João. Os bens deste mundo servem para este mundo. Aquela pessoa quis entregar o perfume a Nossa Senhora, sei lá o que aquela pessoa na cabeça dela. Imagina Nossa Senhora botar perfume no céu. Como? Se ela lá tem a plenitude de tudo. Mas Nossa Senhora deixou claro, há uma divisão entre os bens deste mundo e os bens eternos. Então, vamos tirar o perfume e vamos colocar um copo d'água. Um copo d'água é um bem desse mundo. No céu ninguém tem sede. No inferno tem, mas no céu não. Esse copo d'água é um bem deste mundo. Ele só se torna um bem eterno se eu vir que a Andresa está com sede e der essa água para a Andresa. Se eu der essa água para a Andresa, essa água se torna um bem eterno. Mas se eu vi que a Andresa está com sede e ficar escondendo o copo d'água para ela não ver, não deixando ela ver, ou então tomando a água todinha assim, dá um gole para ela, esse bem continua um bem deste mundo e não me serve para o céu. Os bens desse mundo só servem para o céu quando eles são dados ao meu irmão em amor, por caridade, para que não haja necessidade, para que não haja necessitados no meio de nós. Então, São João vai continuar. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, essa palavra é de matar.
e não haja com ele com entranhas, ou seja, com rahamim, com misericórdia. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade e lhe fecha a misericórdia, e fecha a compaixão, e fecha a porta das suas entranhas, meu irmão, o que você está negando ao seu irmão não é 5%. O que você está negando ao seu irmão é a misericórdia, é a compaixão. E diante de Deus nós vamos dar conta dessa misericórdia, nós vamos dar conta dessa compaixão. Não desse dinheiro, porque esse dinheiro é um bem terreno, um bem deste mundo. Mas a misericórdia e a compaixão são um bem celeste, que nos ajudarão a ver a face de Deus. Então, se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade, por isso é que os irmãos devem expressar a sua necessidade para o formador, para o formador, para o formador. Entendam bem. Vê seu irmão na necessidade, lhe fecha as entranhas, como permanece nele o amor de Deus? Como permanece nele a vida eterna? Como permanece nele Deus, cuja essência é o amor? E ele continua: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. Não amemos com falatório. Não amemos dizendo eu te amo, mas com ações. Você me ama? Pois me socorra. Você é minha nova família? Pois me socorra. Porque amar com palavras e com a língua é falsidade. Não estou sendo muito dura. É um desejo de amar. Mas o amor tem que passar pela nossa carne. A cruz tem que passar pela nossa carne. O sacrifício não é uma ideia abstrata. Tem que passar pela nossa carne. E me, se eu der 5% a mais, eu vou ficar 5% mais pobre. Claro, isso é matemático. Eu tenho 5%, eu dou 5%, o meu irmão vai ficar com 5% a mais, porque ele necessita, e vou ficar com 5% a menos. Aqui, nos bens desse mundo, não nos bens celestes. E para completar, esse item dos 15%, como foi decidido numa Assembleia Geral, se tornou um item estatutário. E quando nós não cumprimos os estatutos que nós prometemos a Deus cumprir naquela carta emocionada, naquela missa linda, nós estamos, desculpe, errando, para não dizer pecando. Nós somos chamados a cumprir as promessas que nós fizemos a Deus. Então, meu tempo está mais do que estouradíssimo. Vai haver mais uma série de atividades, mas é com muita alegria e com muito gosto que eu divido, eu partilho com você essa realidade do fundo dos pobres e do fundo dos necessitados, para que você entenda bem para onde vão seus 5%. E a qualquer momento que você queira, a Secretaria Comunitária da sua missão, ela está aberta a prestar conta do que foi feito com os 5% daquele mês, daquele ano, sei lá, como você preferir. Meu querido, como uma nova família, nós não somos chamados ao egoísmo. A nova família, a vivência da nova família nos liberta de nós mesmos, nos liberta da nossa ganância, nos liberta dessa
mania que a gente tem de colocar a confiança no dinheiro e não em Deus. Ela nos faz crescer no temor a Deus. Porque se Deus nos deu, dessa forma que eu contei para vocês, essa orientação, é porque isso é o melhor para nós. É preciso que nós cresçamos na fé, na humildade, na obediência, para que nós vivamos toda a alegria, a plena alegria de ser uma nova família. E essa sim, essa nova família, vivida na caridade, na partilha, no amor e no socorro aos necessitados, é a família que cultiva com toda certeza os bens do céu. Sua família biológica certamente também cultiva os bens do céu. Mas essa nova família foi feita unicamente para que juntos nós obedeçamos ao Senhor que nos elegeu e retribuamos o amor a Deus com o único amor que Deus entende e que Ele quer, que é o amor concreto uns aos outros. Muito obrigada, feliz Semana da Unidade. Que nessa semana nós nos arrependamos de toda desunião, de toda falta de unidade, de toda murmuração, de toda crítica, de todo julgamento, de todo dedo apontado, de toda ganância, de todo egoísmo. Que o Senhor, nessa semana de unidade, nos dê uma semana de grande libertação, para que não haja, enfim, nenhum necessitado no meio de nós. Deus abençoe você. Obrigada por ter dito sim e fazer parte da minha nova família. E obrigada por me aceitar na sua nova família. Deus te abençoe. Olá, nós somos uma família. A gente escuta isso o tempo todo, lemos os nossos estatutos, mas será que a gente sabe o que isso significa para a nossa vida? Para você que está em dúvida, agora vão 3 passos para você ser família no Shalom. Primeiro, que não haja necessitados entre nós. Isso significa cuidar dos nossos irmãos de comunidade, em primeiro lugar, dos nossos irmãos de célula. Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Rosália, consagrada na Comunidade Aliança, com promessas definitivas no carisma. Também celibatária. Vim partilhar hoje com vocês um tempo de muita graça que vivi. Tempo de um verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Tempo em que fui socorrida pela Secretaria Comunitária. Minha família natural da cidade de Salvador. E logo ao retornar da comunidade de vida, passei um tempo um pouco desafiante, que era o tempo em que eu precisava me reinserir no mercado de trabalho. Foi onde começou a minha grande luta em busca de me reinserir no mercado de trabalho. Comecei dia por dia a procurar emprego e não conseguia encontrar. E foi quando, em oração, junto com as minhas autoridades, com a minha formadora, que a gente discernimos juntas eu mudar de cidade. Foi quando eu vim para Fortaleza. A início fui acolhida por uma família que me acolheu muito bem, mas por estar desempregada se tornou um pouco desafiante. Eu não conseguia emprego, começava a minha luta dias após dias nessa cidade de Fortaleza em busca de emprego. Foi quando eu resolvi buscar socorro na Secretaria Comunitária. Me recordava muito do meu vocacional no ano de 2002, que naquela manhã do dia 31 de março, o meu vocacional era aberto com essa frase: somos uma família. Isso era uma certeza que eu tinha no meu coração. Foi uma certeza que perdurou e perdurará e permanecerá para sempre no meu coração. Essa certeza de que somos uma família. Foi onde eu busquei o socorro nesta minha família. Foi um tempo em que fui socorrida pelos irmãos da comunidade de vida, pelos irmãos da comunidade Aliança, né? A minha célula comunitária, os irmãos da obra. O socorro de Deus vieram de todas as formas, né? Nesse período em que eu passei desafiante, porque eu buscava me reinserir no mercado de trabalho, mas cheio de muita graça, porque fui alcançada por Deus pela vida dos meus irmãos, do qual sou inteiramente grata. Grata a Deus por este carisma, grata a Deus por esse setor, grata a Deus por cada irmão que é minha família, né? Hoje eu não tenho outra palavra a dizer senão muito obrigado, Senhor,
Não tem outra palavra a dizer, gratidão pela comunidade, gratidão a Deus primeiramente, pela comunidade, por esse setor, pela vida de cada um dos meus irmãos que me socorreram. Hoje eu estou trabalhando, né? Estou empregada, cursando uma faculdade, mas ainda busco também o socorro da comunidade. Nunca me ficou ausente, né? A comunidade sempre foi presente na minha vida. Eu louvo a Deus por esse setor, louvo a Deus pelos irmãos que me socorreram. Não só aqui na cidade de Fortaleza, mas na cidade de Salvador também. O período em que eu permanecia lá em busca de emprego não encontrava. E fui também socorrida pelo setor da comunidade quando eu morava lá. E aqui da mesma forma, louvo a Deus por esse setor, que realmente eu pude tocar e toco na minha vida uma grande graça. Uma graça de ser família, uma graça de fazer parte de uma família, de ser membro de uma família. Então é isso que eu vim partilhar com vocês hoje. Muito obrigada, Deus abençoe. Shalom. Segundo, partilhar os 15% da comunhão de bens. Isso mesmo, 15%. Porque dessa forma você vai ajudar muitos irmãos, muitos irmãos. Eu sou a Socorro Almeida, da Comunidade Aliança de Fortaleza, e estou aqui para dizer para vocês como a Divina Providência me alcançou a partir da partilha da comunhão de bens dos irmãos, de vocês, né? Em 2013 eu fiz uma cirurgia de catarata e não fui bem sucedida. Fui acometida de uma veite gravíssima, na qual eu tinha a iminência de perder o olho. Eu conseguia lidar com a possibilidade de perder a visão do dito olho, mas de perder o olho para mim era inconcebível. E eu não tinha como fazer a cirurgia. Se eu fizesse pelo SUS, eu eminentemente perderia o olho. E a comunidade de aliança me socorreu prontamente, e as pessoas da minha autoridade, a minha formadora comunitária, a coordenadora do meu setor, me levaram para uma clínica que nós tínhamos feito discernimento, que é onde deveríamos fazer aquela cirurgia, e a comunidade foi que custeou essa cirurgia para mim e que me manteve com a medicação durante um bom tempo, durante um tempo suficiente para eu sair do risco de perder o olho. E foi assim tudo muito rápido. A bondade de Deus não se fez esperar, a misericórdia de Deus aconteceu por meio dos irmãos. No meio-dia daquele dia que eu fiz a cirurgia, começou uma campanha. A comunidade deu um valor inicial e os irmãos foram além e partilharam mais do que os seus bens, partilharam a sua vida. E hoje eu posso agradecer a vocês, porque o meu olho está aqui, né? Bendito seja Deus pela generosidade dos vossos corações. Não hesitem em amém. Deus abençoe vocês. Sejam santos. Shalom. E o terceiro passo para ser família no Shalom é estarmos juntos, é a cultura do encontro. São os momentos de fraternidade, de lazer. Eu me chamo Ana Carolina, sou discípula da Comunidade Aliança e faço parte do financeiro da Secretaria Comunitária aqui da Missão de Curitiba. Eu fui convidada a partilhar um pouco sobre o café comunitário que nós realizamos aqui na Missão. Ele acontece todos os meses, numa sexta-feira, antes da célula comunitária. Ele dura mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, e é um momento onde os irmãos trazem a sua partilha do alimento, e também é um momento onde nós fazemos os aniversariantes do mês, né? Onde nós nos alegramos com a vida do irmão, né? Nós vemos como fruto concreto do café comunitário é o crescimento realmente da unidade, dos irmãos que se abrem mais às partilhas, a principalmente partilhar com os irmãos que não são da sua célula comunitária, os irmãos que não se têm muita afinidade, mas que é um momento onde se para, né, suas atividades para estar com o outro. E ali nós vamos vendo o crescimento da partilha, né, os irmãos que vão testemunhando, que vão sendo edificados pela vida do outro, pela vida ordinária, né, dos irmãos, que vão crescendo também. A gente percebe também o crescimento da vida comunitária e do conhecimento da vida da comunidade de vida com a comunidade de aliança, e da comunidade de aliança com a comunidade de vida, como isso cresceu, como favoreceu.
né, esse maior entrosamento entre os irmãos, como cresce também até mesmo, favorece na vida dos apostolados, né, dos irmãos que vão se conhecendo mais, vão tendo maior afinidade, isso também vai refletindo na vida do apostolado, né, porque tendo conhecimento maior do irmão, você consegue ver também, entender os seus desafios, suas graças, né, os seus dons. Isso também favorece na vida do apostolado, né? E nós vemos realmente esses frutos concretos de unidade, né? O crescimento ali visível da vida de unidade, na vida da partilha entre os irmãos, a compreensão melhor dos irmãos. Então, é inegável como cresceu, né, a vida de unidade da missão de Curitiba depois que se implantou, né, o café comunitário aqui na missão. Então é isso, Deus abençoe, Shalom. São tantas as experiências que a gente vive, são tantos testemunhos. Que tal começar essa experiência aí na sua célula? Afinal, nós somos uma família. Shalom.